E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Já em ritmo de Natal, aqui como vocês podem ver, né, tem até um bonequinho de neve aqui no cenário novo. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês, pra ficar direitinha no vídeo, gente. Mas como é que vocês estão aí, hein? Em ritmo também de Natal já? Pois é, a gente mal sai do Halloween e já pula pro Natal, porque tá passando tudo muito rápido, né, gente? Vamos conversar hoje sobre Senhora Poe, tá? Mas antes, aqueles recadinhos rápidos e importantes, né? Para vocês sentarem o dedo no likeão, deixarem vários comentários, mesmo que seja emoji, para me ajudar nessa época, nesse período, melhor dizendo, de desmonetização do canal. Isso é muito importante, tá, gente? E lembrando também que chegando presentes de Natal aqui, dependendo da quantidade, vai ter uma live no final do ano de sorteio e de unboxing desses presentes, né? Então eu já agradeço quem tá enviando e quem ainda vai enviar, que eu recebo com muito amor, muito carinho aqui e trago o vídeo para vocês, né? Que é o mais importante. Mas vamos lá então, né? Gente, eu li faz umas semanas já, eu acho que faz umas 2 semanas, Senhora Poe, da Lynn Cullen, tá? Este livro aqui, ele é, deixa eu ver, tem umas 400 páginas mais ou menos, e ele, o copyright é de 2014, se eu não me engano, isto mesmo. E é um romance misturado com fatos, o que eu não gosto muito, sabe, gente? Eu gosto da coisa como ela é, né, os fatos históricos realmente como aconteceram, ou uma ficção total. Eu não gosto muito quando misturam essas áreas assim de é uma romantização em cima de uma verdade, principalmente quando não tem referência. E neste livro aqui não tem nenhuma referência da onde a autora tirou as coisas que ela colocou aqui, tá? O que ela vai falar para nós no final, algumas páginas, é que ela estudou muito fatos da vida do Poe e da Frances Osgood e ela fez então este romance aqui. E ela fala que o que ela colocou aqui, que ela inventou, né, que não é a realidade que aconteceu, ela diz que pode muito bem ter sido algo que teria acontecido. O que eu discordo, e a gente vai conversar mais pra frente sobre isso, tá? Então diz aqui, na verdade, gente, antes de começar a falar do livro, eu comecei a ler e eu não fiz marcação nenhuma praticamente, porque eu não ia trazer vídeo pra vocês, sabe? Eu só ia fazer essa leitura e achei que não ia ser grande coisa, já com aquela minha ideia pré-concebida de que misturar fatos com uma romantização não dá certo. Então eu fui meio sem expectativas, mas eu comecei a gostar do livro, né? Então, apesar de todos esses meus comentários, eu gostei, por isso eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Eu achei bacana. Então não fiz marcações praticamente, porque eu tava só lendo, sabe? Mas aí aqui diz assim: o ano é 1845. A cidade de Nova York é um vasto e superpovoado conjunto de ruas iluminadas a gás e agitadas avenidas abarrotadas de novos imigrantes e dinheiro antigo, otimismo e oportunidade. Pobreza e crime. O Corvo, de Edgar Allan Poe, alcança os padrões de perfeição literária e está no auge da moda. Sucesso com o qual uma poeta esforçada como Frances Osgood só pode sonhar. Lutando para sustentar 2 crianças pequenas depois da cruel traição do marido, Frances vê com entusiasmo a chance de conhecer o ilustre Sr. Poe durante um sarau literário, o que pode alavancar sua carreira. Apesar de não ser grande fã dos escritos de Poe, ela fica atraída por sua magnética presença e pela surpreendente revelação de que ele admira o seu trabalho. Então, né, a gente vai ter essa Frances aqui, ela realmente era a poetisa da época, né? É engraçado que eu já li uma biografia do Poe, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tem vídeo.
Eu assisti uma da Tati Feltrin também, bem robusto o livro que ela leu. Assisti o vídeo também, vou deixar para vocês também. São duas visões diferentes, a dela e a minha. Ela acha que o Paul era um cara mais normal, assim, que ele foi muito caluniado, e eu já acho que o Paul era meio da pá virada mesmo, tá? Foi caluniado no final lá da vida dele? Foi, mas eu acho que ele também não era farinha, sabe? Não era bolinho, não. Mas então, essa Frances, ela é mostrada aqui no livro, ela é a protagonista. Senhora Paul, a gente acha que é a esposa do Paul, mas não é. É a Frances. Só que nessas biografias ela não tem relevância quase que nenhuma, gente. Então eu acho meio estranho a Lynn ter trazido para este livro aqui a importância desse romance dos dois. Que na verdade, para mim, pelo que eu tinha entendido, tinha sido uma coisa rápida, passageira e sem muita importância. Mas então, né, começa o livro então aqui o Paul estourando com o corvo e a Frances, ela começa a se aproximar do Paul através desses saraus que tem na casa das pessoas, né, e muitos literatos e aquela coisa toda, né, música ao piano, né, aquela coisa que vocês sabem que tem muito no livro da Jane Austen. Então, quem gosta de Jane Austen vai gostar desse livro aqui. Então ela se aproxima do Paul com segundas intenções, a interesseirinha. Ela quer meio que se aproximar dele para de repente conseguir ter mais publicidade para os poemas dela e aquela coisa toda, né? E aqui diz que ela foi abandonada pelo marido. O marido era um pintor que simplesmente saía mundo afora atrás de outras mulheres. E na verdade o que eu andei lendo diz que ele tinha ido atrás da corrida do ouro, né? O que não é mostrado aqui nesse livro. Diz que ele ia pintar mulheres afora, fazer retratos, aquela coisa toda, e era um baita de um safado. Então a Frances morava com dois amigos, né? Ela, as 2 ou 3 filhas na casa dos amigos. Todo mundo sabia que o marido dela tinha essa vida com outras mulheres abertamente em várias cidades, estados, enfim, o cara sumia completamente da vida dela e deixava a mulher assim, a Deus dará. Então ela se aproxima do Paul, né, tentando ali ter mais reconhecimento pelos poemas dela. O Paul aqui, ele é tratado como um cara muito ácido, muito sério, muito soturno, realmente como eu imagino que ele fosse, sem muitos amigos, sem muita conversa fiada, um cara assim, uma seriedade, sabe, bem acentuada. E os dois se conhecem, gente, eles se apaixonam perdidamente. Eles ficam loucos um pelo outro. Isso aqui no livro dela, tá? Então eles começam a se encontrar nesses saraus e cada vez fica mais escancarado que eles estão ali tendo um flerte, né? Só que, gente, é um escândalo, né? 1845. O Paul era casado com a Virginia, tá? A mulher dele doente, com tuberculose, né? A Frances era casada, apesar do marido ser um sem vergonha, aquela coisa toda, mas ela era casada com ele ainda, né? E tipo, tava na espera do marido voltar um dia, que nunca voltava, né? Mas tudo bem. Então eles começam a ser muito escancarados, as pessoas começam a comentar. O Paul vive na casa desses amigos dela para poder encontrar ela lá. E eles começam a ficar juntos e sair juntos e até que começam realmente a ter um caso, gente. Só que assim, todo mundo percebe, sabe? E eu fiquei um pouco indignada com ela, porque o Paul tava lá, casado, com a mulher doente. E, gente, é uma paixão, assim, que enlouquecedora, eles não conseguem se largar, sabe? E o Paul diz que meio que ele, tipo, espera a Virginia morrer pra poder ficar com a Frances. E eu acho que a realidade não é bem por aí. Eu acho que o Paul amava a mulher dele, pelo menos é o que eu entendi até hoje. E aqui mostra que não, que ele queria mais é que a Virginia partisse logo pra ele poder ficar com a Frances, né? Então eles vão, né, entre muitos saraus e muitos encontros clandestinos e todo mundo já comentando, todo mundo vendo com maus olhos aquilo ali.
as pessoas querendo que ela se intrometa na vida do Paul para contar histórias da vida dele, porque ele é muito reservado e as pessoas têm curiosidade de saber como é que ele é. Ela acaba indo, então, visitar a Virginia, porque elas se encontram num desses saraus, e a Virginia insiste em ser amiga da Frances. E ela fica toda errada, porque ela tá apaixonada pelo Paul, ela tá se tornando amiga da Virginia, e a Virginia força a situação, sabe? E como se a Virginia soubesse e tivesse fazendo aquilo ali de propósito, pra constranger mesmo, sabe? Até que um dia ela diz abertamente que, ó, tu ama meu marido e eu sei, sabe? Então o livro vai nessa toada desses encontros, eles acabam, gente, indo pra uma cidade, ficando num hotel, os dois, tem lá a noite, né, de sexo deles, um escândalo pra época, cá pra nós, dois casados, mesmo se fosse solteiros já seria, né, então casados, imagina só. E vai indo nisso, em alguns momentos, então a Frances vai até passear com a família, vai o Paul, a Virginia, a tia da Virginia, né, eles chamam de Muddy, que é a senhora Klein, né, é o sobrenome da Virginia e dessa tia. E em alguns momentos a Frances, ela passa assim por tentativas de homicídio. E ela acha que é a Virginia. Então aí que eu acho que a autora viajou completamente, dizendo que o que ela inventou, provavelmente é isso, né, gente? Dizendo que o que ela inventou poderia muito bem ser realidade. Então assim, a Virginia, com um ciúme avassalador, tentou por 2 vezes matar a Frances, né? Discordo, total, né? Acho que não aconteceu isso e nem teria possibilidade de acontecer. Então a gente vai tendo aqui a Virginia, então, cada vez pior, o Paul cada vez mais apaixonado, aquele romance proibido, o marido da Frances volta, ele já saca na hora, porque é um malandro esperto, ele já saca na hora o que tá acontecendo e ele meio que não liga muito, né? Ele quer voltar com ela, diz que vai ser um bom marido, não sei o quê. A Frances engravida, e aqui no livro fica bem claro que a filha dela que vai nascer é do Paul, né? Porque eu também não sei se aconteceu isso mesmo. Então por isso que eu digo que é ruim um livro que não tem referência, porque a gente não sabe o que foi e o que não foi, né? E o livro vai indo nessa, gente. Aí lá mais pro final, a gente vai descobrir que essas tentativas de matar a Frances não foi a Virginia, foi a tia, a Muddy, a tia Klein, né? Não sei o que Klein, esqueci o nome da mulher. Porque ela queria, estudando ocultismo, ela queria passar a alma da Virginia pro corpo da Frances. Olha só, a mulher viajou completamente aqui, né? Mas a explicação é essa. Ela acaba descobrindo, então, que aquelas duas, uma tentativa foi no barco, eles foram todos passear e ela tomou uma remada na cabeça, só que, tipo assim, ninguém viu, tava todo mundo no barco. E ela teve a impressão de que foi a Virginia. E uma outra foi num sino lá de uma catedral, que, se eu não me engano, tentaram jogar ela lá embaixo, ela se atirou, enfim. E foi tudo plano da tia, porque ela queria fazer essa transmigração de alma, sabe? Entre as duas, porque a Virginia realmente não tinha muito tempo de vida. Enfim, gente, tá? Eu gostei do livro, apesar dessas viagens, eu acho que foi bem viajada essa parte, assim, sabe? É um romancinho tipo Jane Austen mesmo, vai ter toda aquela fofocaiada da alta sociedade, querendo se intrometer na vida do um, do outro, e aquelas conversas literárias, aquele mundo todo. Os amigos da Frances aqui são muito legais, dão muito apoio para ela, só que assim, ela já tá envergonhando esses amigos, sabe? Porque o Paul não sai da casa deles e tá muito escancarado tudo e eles tipo assim, tá nos embaraçando já, né? Mas continuam acolhendo ela em casa. O marido volta, então ela decide, depois de várias tentativas, assim, um sofrimento que, meu Deus do céu, se separar do Paul. A Virginia fala que o Paul parou de beber por causa da Frances, que ele estava se tornando uma pessoa melhor por causa da Frances e aquela coisa toda. Enfim, acabam se separando, né? E
E aí no final tem algumas partes aqui que realmente foi o que aconteceu, que eu vou falar para vocês um pouquinho, que eu achei interessante. Foi assim, gente, morte assim, uma atrás da outra, né? Tudo de tuberculose. Que daí a gente vai ter, olha só, isso começou lá em 45. Então durou, acho que durou um pouco mais de um ano esse caso deles, tá? Virginia Paul morreu no dia 30 de janeiro de 47 de tuberculose, tá? Ela ficou agonizando um bom tempo, gente. Então ela estava sempre fraca, ela queria sair e mostra aqui uma Virginia muito fútil. Uma guriazinha tola, fútil, deslumbrada com as coisas. Eu não sei se a Virginia realmente era assim, tá? E aí, 2 anos depois da morte de Virginia, o Paul morre naquelas circunstâncias misteriosas, né? E 7 meses depois do Paul, a Frances morre também, gente, de tuberculose. Então, se antes do Paul morrer ele já tinha passado pela morte da mãe, da mãe de criação, da mulher dele, ele ia passar pela morte da Frances também, se ele tivesse vivo. E se continuasse no livro aqui, meu Deus, ele ia ficar louco, porque a paixão desses dois aqui é uma coisa assim de filme, sabe? E aí a filha da Frances morreu com 16 anos, em 47 também. Gente, foi morrendo um atrás do outro. Quem mais? As outras filhinhas delas, mais pequenininhas, morreram também em 851, uns aninhos depois. A tia do Paul morreu em 71, a Bruaca foi a que mais viveu. E parece que foi ela que passou o legado do Paul pro Griswold, que era um reverendo, tá aqui no livro também, que é um cara que mais caluniou Paul durante a vida. E aqui sim ele faz isso, e na biografia que eu li também, ele fala muito mal do Paul, que vivia bêbado, não sei o quê, que era uma pessoa sem caráter e aquela coisa toda. E aqui ela diz que o legado do Paul foi passado para esse Griswold, que era um mistério até hoje, como é que foi parar na mão dele. Diz que foi a tia do Paul que passou. Não sei, é o que ela colocou aqui sem referência nenhuma, tá? Mas ela diz que antes da tia Maud morreu, ela passou pro Griswold a obra do Paul, tá? E aí foi o prato cheio para ele difamar mais ainda o Paul, né? E aí, gente, o último a morrer, o último mesmo, que morreu lá em 1885, muitos anos depois, décadas depois, foi o marido da Frances. Claro, era o bom vivant, né? Foi o que durou. Então ele sobreviveu a todos. Morreu a Virginia, morreu o Paul, morreu a Frances, morreu as filhas, inclusive a suposta filha do Paul, morreu a tia do Paul e depois foi morrer o marido da Frances. E olha, gente, eu acho que é isso, tá? Mais ou menos é essa história, não tem assim muitos acontecimentos, a trama gira só em torno disso, desse amor proibido deles. E aí, deixa eu ver se me aparece mais alguma coisa lendo aqui. O que se segue é o flerte, depois a sedução e por fim um romance proibido. A cada encontro clandestino, Frances se descobre devagar e inexoravelmente vítima do feitiço de seu misterioso e complicado amante. Mas, quando a frágil mulher de Edgar, Virginia, insiste em se tornar amiga de Frances, o relacionamento se torna tão ambíguo e tortuoso quanto um dos contos de Poe. E como heroínas góticas, cujos destinos estão para sempre selados, Frances começa a temer que enganar a senhora Poe pode ser tão impossível quanto ludibriar a morte. Então aqui a gente tem como a Virginia, apesar de tola, futilzinha, muito esperta, desde o início já sacando o que estava acontecendo. O marido da Frances também na hora já se ligou, para vocês terem ideia de como estava escancarado isso. Eu fiquei com vergonha alheia, sabe? Tipo, mulher, cai na real, larga esse homem que tá meio louco, não parece que ele tá no equilíbrio, sabe? Por essa paixão avassaladora dele. E também porque o cara é casado, pula fora. Mas aí é sofrimento até o final, quando eles resolvem se separar. Tá bom, gente? É isso então. Fica a dica, tá? Apesar de assim, eu fiz muitos comentários negativos, eu acho, né? Mas é um livro bacana, assim. Eu gostei de ler. E de repente vocês curtem
também, tá? Sentem o dedo no likeão, deixem vários comentários e nos vemos no próximo vídeo.